o Pentecoste, teve o movimento celulares, do encontro com Deus. Nossas igrejas não são tão fortes ainda, os homens não se posicionam. As igrejas não são fortes porque elas têm homens fracos, está certo. Mas se a igreja é fraca, como que ela vai produzir homens fortes? Entende? É um problema aí. E o problema já demonstra que a igreja não está tendo essa capacidade. E o que os homens têm que fazer então? Saiam dessas igrejas e procurem igrejas históricas, onde tem pastores preparados, pastores que foram ensinados com profundidade no evangelho, que têm a capacidade de te instruir numa masculinidade profunda à luz das escrituras sagradas. Não fica esperando um movimento, aí o cara citou 300 movimentos, ele tem razão, teve célula, teve encontro com Deus, teve não sei o que, não sei o que, não sei o que. Produziu efeito real no Brasil? Não, as famílias continuam fracas, as igrejas continuam fracas. Como é que os caras não percebem? O cara disse que já passou por 300 movimentos, ele diz, a nossa igreja continua fraca, e por isso... Cara, o cara acabou de confirmar que esse tipo de movimento não traz solução real. É muita demanda, nós não damos conta. Tem essa ideia, porque assim, não sei quanto tempo você se converteu, mas, por exemplo, no final da década de 90, explodiu no Brasil o negócio dos encontros com Deus, né? Participei. Você participou? Participei. Me converti no encontro com Deus. Aí, então, sou fruto do encontro com Deus. Então, eram 3 dias, não sei o quê, tinha as ministrações, não sei o que lá. E tinha todo. E também teve muito hater na época, não se falava hater, mas tinha muita gente, porque assim. Algumas heresias, alguns encontros tinham realmente heresias. Sim. Outros nem tanto, outros não e tal. Mas tinha toda uma polêmica em volta, porque não podia se falar o que era, o que acontecia no encontro. Se o pessoal voltava e falava assim, o encontro era tremendo. Então tinha as camisetas escritas encontro é tremendo. Você pegou essa época então? Participei demais, fiz muito encontro. Pois é. O Legendários tem esse quê do encontro tremendo? Não tem. Mas diz que não pode falar também? Não tem. É interessante você falar do encontro que eu me converti 2001. O interessante é que eu vi outras pessoas falando sobre o Legendários, sobre como funciona lá. E o cara mesmo disse, a gente não pode falar muito porque não sei o quê. Então, obviamente que tem. Eles não podem revelar tudo o que é ensinado lá, eles não podem revelar tudo o que vai acontecer lá. Tem que ser uma surpresa, da mesma forma que acontece sim com esses encontros com Deus, que continuam acontecendo até os dias de hoje. E que, me desculpem quem pensa o contrário, é pura manipulação emocional. E quanto mais nesse tipo de evento aqui, porque a gente vai estar num ambiente externo, onde as pessoas vão se desgastar fisicamente durante dias, as pessoas vão se desgastar mentalmente, então tem um desgaste físico, tu tem um desgaste mental e uma pessoa te bombardeando depois com apelos emocionais e tal, como a gente sabe que funciona esse tipo de coisa, porque ele utiliza, assim, uma fórmula muito semelhante ao do encontro com Deus. Vai ter as ministrações lá sobre assuntos específicos, num cenário específico, manipulado ali e tal. É muito perigoso isso, pra mim, isso é bizarro, tá? Se a gente colocar isso como uma coisa cristã, evangélica e tal, eu já vou falar uma coisa que é mais importante ainda. No encontro, na época da explosão do encontro. Talvez a explosão do encontro foi no início de 2000, quando o apóstolo René Terranova e a Valmenice Milhões foi o grande divulgador. Eu estava em 99, ele 2000, 2001, por aí. Mas eles foram grandes divulgadores na época, trouxeram da Colômbia, César Castelano. Inclusive, eu converti numa igreja onde meu pastor, no início, ele aderiu ao G12, mas como ele era batista, rapidamente ele saiu, porque não... É isso aí, porque... Foi difícil... Aí surgiu o G12, sim, G12. M12 depois. G5, eu fui pastor de jovens. Tudo nome de heresia. G12, M12, é uma heresia diferente da outra, tá? Pra quem não sabe, não tá perdendo nada. Só formas de hierarquizar e chamar mais pessoas, de ensinar a heresia pras pessoas. Jovem, depois, 2002, eu comecei um trabalho com jovens. Eu levei milhares de jovens pro encontro. Eu fazia um encontro por Deus por mês, só que eu levava jovem ímpio. 100 jovens por encontro. Uau. Meu ministério tomou notoriedade, eu sendo pastor de jovem. Meu início da minha carreira pastoral foi pastor de jovens. Arrastando os caras para o encontro. Então eu sei muito dizer, e quando eu fui para a montanha, eu fiz uma associação com o encontro. O Brasil viveu vários moveres de Deus. Eu acho que o senhor é muito mais experiente do que eu. Teve os moveres da comunidade, teve os movimentos
espiritual. E esse encontro, que é o que vai acontecer e está acontecendo com Legendários, pelo próprio discurso das pessoas que vão lá e pelo próprio discurso desse pastor aqui, tu cria uma hierarquia de 2 tipos de crentes, de cristãos diferentes, os que participaram daquilo e os que não participaram, sabe? E aí entra no problema principal para mim. Para mim, o principal problema desse tipo de coisa, transformar ele em um meio de graça, tá? Transformar o evento, transformar o título do legendário, porque daí, tipo assim, tem toda uma parada meio de seita, entendeu? Vai receber uma roupa especial, aí tu tem uns broches especial do cara que fez conquistas e tal. Cara, isso é muito marketing, entendeu? Isso é muito marketing, tem a ver com como eu já falei aqui, se a gente for ver o líder do movimento e adepto de teologia da prosperidade, os caras lá são perito em marketing, formado em marketing mesmo. Para mim, isso do ponto de vista do marketing é sensacional, entendeu? Para mim, e do ponto de vista do marketing comercial, do quanto eles vêm, do quanto custa para tu ir para esses lugares, para mim é sensacional do ponto de vista comercial. Só que eu tô analisando do ponto de vista teológico, do ponto de vista do quanto isso impacta as pessoas espiritualmente. Aí alguém pode dizer assim, não, mas eu fui, tive mudança, etc e tal. Bom, assim, todo mundo que faz parte desses movimentos afirmam ter mudança. Esses movimentos afirmam impactar diversas famílias, mas às vezes as mudanças que são impactadas não é aquilo que o evangelho produz, entende? É aquilo que eu posso, por exemplo, querendo ou não, militares são mais organizados. Entende? Todo mundo que presta serviço militar diz que conseguiu aprender a ser mais disciplinado, etc e tal. Então, às vezes, tipo, tá exposto em um ambiente em que tu foi disciplinado de alguma coisa, ou essas pessoas experimentam mudanças transitórias, no sentido de que dura pouco tempo, porque, percebe assim, ó, o cara mesmo falou que ele viveu diversos encontros com Deus, levou diversas pessoas, isso já passou pelo Brasil e influenciou praticamente todas as igrejas de linha mais pentecostal, e a minha pergunta sempre que fica é, e o que isso mudou no cenário brasileiro, na igreja brasileira, o quanto isso mudou? E a resposta é, não mudou nada, porque nós conhecemos os efeitos de alguma coisa pelos frutos. A nossa sociedade foi transformada, a nossa igreja a igreja brasileira foi transformada, não foi, continua indo de lixo após lixo, entende? Só que a solução é sempre eu esperar que alguma coisa no futuro vai melhorar, entende? Quando eu fiz a live aqui falando a respeito de confessionalidade, de credo, é aquela mentalidade moderna que as igrejas têm hoje, entende? Sempre eu esperar que aquela mentalidade manipulada pelo cientificismo, né, de que sempre as coisas melhores estão no futuro, de alguma coisa que vai ser desenvolvida, algum movimento que vai ser desenvolvido, então isso acaba acontecendo dentro das igrejas também. A gente vê sempre a necessidade de um movimento novo, que ele descende a um outro, que vai voltar aqui para o Brasil agora, que impactou milhões de jovens, e de que agora tem um novo mover, um novo não sei o que. Cara, não muda nada na prática, entende? Não muda absolutamente nada, porque a gente não tem mudanças estruturais no Brasil, a gente não tem mudanças, não tem cidade sendo impactada, não tem nada. Tu continua tendo a mesma cultura, a mesma sociedade secularizada, e a gente conhece se alguma coisa realmente foi um avivamento do Espírito Santo, foi uma mudança do Espírito Santo através dos frutos. É só a gente analisar na história o que aconteceu com países, com cidades, até mesmo com igrejas, quando elas foram verdadeiramente impactadas pelo Espírito Santo. O que aconteceu? Arrependimento e frutos. Porque é isso que o Espírito faz. O Espírito, ele não se baseia em emoções. Ele traz emoções como consequência das pessoas serem chamadas ao arrependimento e entenderem o evangelho. E aí, o ponto principal que eu ia falar do problema é transformar o evento, a subida na montanha, como meio de graça. O que são? A santificação, ela ocorre na nossa vida através da ação do Espírito Santo, aplicando em nós os benefícios de Jesus Cristo. O Jesus Cristo crucificado, o Jesus Cristo ressurreto, ele comunica a sua graça. Ele comunica as bênçãos que ele conquistou para nós através de alguns meios. E é por isso que a gente chama meios de graça. Nós somos santificados e nós somos salvos através desses meios. Nós somos justificados e salvos através dos meios que Deus instituiu. Quais são os meios? São os sacramentos, batismo e Santa Ceia, através da oração, através da leitura da palavra, através da pregação fiel das Escrituras. Isso são meios através dos quais Deus prometeu e instituiu na sua palavra que ele abençoaria o crente, o fiel. E eu não tenho autorização de Deus para
instituir um novo meio de graça. Que Deus não tem compromisso com um novo meio de graça. Por exemplo, a guarda do domingo é um meio de graça. Então, a partir do momento que quando eu guardo o domingo, quando eu busco no domingo, Deus, a sua palavra, há promessas nas escrituras de que eu sou especialmente abençoado naquele dia. Então, Deus prometeu especialmente me abençoar no domingo. Então, nesse dia, quando eu obedeço aquilo que Deus mandou eu realizar naquele dia, eu sou especialmente abençoado. Mais que em outros dias. Sim, mais que em outros dias. Eu sou abençoado quando eu leio com fé outro livro religioso? E a resposta é não. Por quê? Porque eles não comunicam a verdade de Deus e eles não são utilizados por Deus como meios de graça. Mas as escrituras que foram inspiradas por ele e que são preservadas por ele, através delas, o Espírito Santo age e me santifica. Eu sou santificado quando eu como pão na minha casa? E a resposta é não, não sou santificado quando eu como pão na minha casa. Mas quando eu, na comunhão da igreja, participo do sacramento da Santa Ceia, ali eu sou edificado, eu sou alimentado, eu sou abençoado por Deus, porque Deus instituiu aquele pão consagrado como meio de graça para comunicar as suas bênçãos em mim e para que eu receba Jesus através daqueles meios. Então, em todos esses meios, nós estamos recebendo Jesus e sendo transformados na imagem de Jesus pela ação do Espírito. E parece que essas pessoas, elas querem instituir novos meios de graça. Então, um pastor desenvolveu que se eu subir numa montanha e passar 3 dias lá fazendo sei lá o que, lá naquele local, naquele evento, eu vou ser especialmente abençoado. Isso não tem nenhum respaldo bíblico. Isso, pelo contrário, é contrário ao que a Bíblia ensina sobre meios de graça. A constatação desses caras a respeito de que a masculinidade atual ela está enfrentando sérios problemas é real, como eu acabei de falar nessa live aqui, é real, é um problema real. Agora, a solução para esse problema é um novo movimento, o cara lá na Guatemala inventou e que agora está se difundindo no mundo inteiro porque o cara é perito em marketing e é perito em teologia da prosperidade. Essa é a solução para a masculinidade brasileira e a resposta é não, não é. Qual a solução para o homem brasileiro? Para que ele possa proteger a sua família, para que ele possa ser um bom marido, para que ele possa ser um bom servo que ajuda a igreja e tal. Qual é a solução para isso? É arrependimento e buscar estar com fé debaixo dos meios de graça que Jesus instituiu para a sua igreja. Aí você vai estar debaixo da ação do Espírito Santo realmente e vai ser transformado realmente com frutos que permanecem, e não com frutos, mudanças temporárias, né? Como a gente está cansado de ver aqui no Brasil. A solução para esse problema é a solução antiga, que foi dada há milênios atrás. Qual o problema do brasileiro? É que ele não quer se submeter a essas coisas e ele quer continuar em igreja lixo. Eu sempre vou bater isso aqui. Isso não é popular, isso não me traz mais seguidores, não me traz mais inscritos no canal, mas é a verdade. A verdade é que a maior parte dos caras congregam em igrejas lixos, que eles não são ensinados com profundidade a respeito de masculinidade, porque o próprio pastor não é preparado para isso, e nem o próprio pastor é, e aí eles acham que as coitadas das mulheres acham que a solução é esse um novo movimento que apareceu e tal, que os caras vão ser meio que militarizados lá e vão ser expostos a um ambiente em que eles vão ser extremamente desgastados e talvez sejam influenciados a coisas genéricas sobre o que a gente entende de masculinidade, não coisas profundas e tal. E é lamentável. Ah, mas eles não ensinam coisas genéricas. Tá, mas o que eles ensinam? Ah, a gente não pode falar, tu tem que ir lá. Percebe que isso é coisa bizarra, mas isso é coisa de seita, isso é coisa de ocultista, sei lá, entendeu? O negócio é sinistro. O Pentecoste, teve o movimento celulares, do encontro com Deus. Eu peguei só do encontro com Deus para cá. Mas para homens especificamente, eu acredito que é a primeira vez na história, talvez, do Brasil ou mundialmente, que tem um movimento tão forte para homens especificamente para restaurar a masculinidade de Deus. Nossas igrejas não são tão fortes ainda, estou falando de maneira geral, porque os homens não se posicionam. Os homens estão em dívida com a sociedade. As igrejas não são fortes porque elas têm homens fracos, está certo. Mas se a igreja é fraca, como que ela vai produzir homens fortes? Entende? É um problema aí. E o problema já demonstra que a igreja não está tendo essa capacidade. E o que os homens têm que fazer então? Saiam dessas igrejas e procurem igrejas históricas, onde tem pastores preparados
pastores que foram ensinados com profundidade no evangelho, que têm a capacidade de te instruir numa masculinidade profunda à luz das escrituras sagradas. Não fica esperando um movimento aí, o cara citou 300 movimentos, ele tem razão, teve célula, teve encontro com Deus, teve não sei o que, não sei o que, não sei o que. Produziu efeito real no Brasil? Não, as famílias continuam fracas, as igrejas continuam fracas. Como é que os caras não percebem? O cara disse que já passou por 300 movimentos, ele diz, a nossa igreja continua fraca, e por isso... Cara, o cara acabou de confirmar que esse tipo de movimento não traz solução real. E se ele não traz solução real, é porque ele não foi instituído por Deus. E é porque ele não tem realmente a ação do Espírito Santo lá. Aonde o Espírito Santo atua, aonde Deus disse que ele ia atuar, utilizando os meios de graças que Deus instituiu e nos ensinou através dos profetas, dos apóstolos. Ele está preservado na Bíblia. Se Deus não instituiu esse meio de graça, Deus não vai utilizar ele como meio de graça. Percebe? É simples. É assim que funciona. Eu tenho que ser parecido com Jesus. Eu tenho que ser transformado por Jesus. Eu sou transformado por Jesus através dos meios que Jesus me deixou. Jesus nos deixou ferramentas para a gente receber a sua graça, para a gente receber poder do Espírito Santo para conseguir mudar. E não é eu que vou determinar quais são esses instrumentos. Deus não tem compromisso com o que eu acho, com o que eu invento. Deus não tem compromisso com o que o cara lá da Guatemala inventou sobre subir montanha. Deus não tem compromisso com isso. Imagine o senhor, não sei o tamanho da sua comunidade, mas imagine na sua comunidade se todos os homens que frequentam lá fossem posicionados. Foram ofertantes e dizimistas fiéis, assumissem de fato sua verdadeira liderança na sua casa, nos seus lares, e uma postura de liderança de um braço forte junto com o Senhor. Como que seria a sua igreja? É outra posição, né? É outra posição. Nós nunca tivemos problema com as mulheres na igreja. Nunca tivemos. Nós somos da época que o círculo de oração era feito por mulheres. Eu faço uma reunião de oração uma vez por mês com os homens, chama RPM, que é Desafio para o Seu Mês. Eu reúno 600, 700 homens numa terça-feira, 8 horas da noite. Isso não acontecia antes, então. Não acontecia antes desse reposicionamento. Mas aí que tá, cara. As mulheres, realmente, elas sempre foram mais engajadas em estar participando de atividades na igreja, etc e tal. Agora ele tá mostrando, assim, como frutos, os homens estão engajados em atividades na igreja. Só que daí, meu querido irmão, a pergunta que eu faço é, e daí? Não basta engajamento, entendeu? Engajamento não é suficiente. Não é suficiente. Por quê? Porque daí vai acontecer, como eu já disse em outras lives aqui, aí tu vai criar 300 atividades na tua igreja que também ferem os princípios bíblicos, entende? Desculpa, uma igreja que tem atividade que eu sou obrigado a ir todos os dias, não é uma igreja conforme instituída por Jesus. Por quê? Porque é impossível eu estar todo dia em atividade na igreja e ser um bom pai. É impossível. E é impossível ser um bom pai. Como que eu vou ter tempo com a minha esposa? Como que eu vou cuidar da minha esposa? Como que eu vou ser o cabeça da família aqui, ensinando meus filhos e tal, se eu tô todo dia dentro de fazendo uma atividade aleatória que a minha igreja inventou? E atividades aleatórias da igreja, como eu acabei de dizer, também não são meios de graça se a igreja tá começando a inventar coisa aleatória pra gente fazer, entende? Porque você tem que entender que a maior parte das igrejas hoje, elas estão funcionando como empresas, aonde elas querem, o foco delas é crescer em número de pessoas. Quanto mais pessoas uma igreja tem, significa que ela está sendo mais abençoada por Deus. E uma das formas dela fazer com que as pessoas permaneçam é dar cargo para essas pessoas, achar função para essas pessoas, é engajar essas pessoas a estar o maior tempo possível lá dentro fazendo atividades, entende? Só que isso não é vida cristã. Se a gente lê a Bíblia, isso não é evangelho, entende? A igreja que eu não vou por causa da igreja. Vou por causa de Cristo. E eu vou na igreja aonde eu consigo ouvir as palavras de Cristo, aonde eu estou exposto às palavras de Cristo, aos sacramentos que Cristo instituiu, etc e tal. Por mais atividades, por mais engajamento que uma igreja tenha, ela pode não estar falando as palavras de Jesus, entende? São coisas completamente diferentes, Jesus Cristo instituiu o evangelho e ele nos transforma, ele nos dá sua graça para nós transformarmos a nossa vida, para a gente viver vidas reais. Eu ser um marido na minha casa, eu ser um esposo na minha casa, não pra eu estar toda hora envolvido dentro de igreja que eu digo no sentido de prédio, entende? Isso é bizarro, cara. Posicionamento, vamos chamar de reposicionamento. Em então. quase 25 anos eu nunca vi, o senhor já viu? Movimento de homens, assim. Não, já vi em alguns momentos de oração só para homens, especificamente. Tem lá em Fortaleza, tem um trabalho gigante, assim, entendeu? De homens. Mas, assim, é uma coisa pontual, né? Então, eu tô falando da minha experiência como pastor há quase 20 anos e como cristão há quase 25 anos. Eu nunca tinha vivido. Eu fiz até um paralelo. Unido para orar, tal. Pra orar. Legal. Eu até fiz o paralelo com o Encontro com Deus quando eu comecei a realizar o Legendários. Por quê?
Porque nós ganhamos muitas pessoas para Jesus no encontro, mas nós não soubemos reter ou discipular essas pessoas. Na época do encontro. Na época do encontro. E eu falei para os meus coordenadores, meus líderes que eu trabalho... Nós ganhamos, mas nós não retemos ela. Cara, é o que eu falei antes. Então a pessoa ela não se converteu. É simples. É que as pessoas assim... É por isso que esse é o problema do cara que tipo assim... ele fez uma oração lá, ó. Fez aquela oração lá, diz, cara, eu já participei, só pra você ter noção de evangelismo. Eu tava vendo outras pessoas falar, na época que eu frequentava outros tipos de igreja, né, do que eu frequento hoje, aonde, tipo assim, claramente o indivíduo tava fazendo uma oração com uma outra pessoa só pra se livrar dela. E aí depois ele era contabilizado com uma pessoa que se converteu, que aceitou Jesus, etc e tal, entende? Pô, nós ganhamos um monte de gente, mas a gente não conseguiu reter elas. Eu falo, cara, vamos aprender com o que aconteceu com nós no encontro. Teve muita heresia no encontro, mas teve muita coisa boa. Muita conversão. Estou dizendo aqui, eu sou fruto do encontro. Tá, hoje vocês aprenderam que o encontro teve muita heresia, mas também teve muita coisa boa, tá bom? O que isso significa? Não sei, mas teve muita heresia e muita coisa boa ao mesmo tempo.